Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, mais um dia na perseverança, sempre louvando e bendizendo, tanto em palavras como a adoração franca e sincera do interior, segundo ele nos conhece as atitudes, estando demonstrando pelo bom proceder que houve o entendimento e o entendimento é desviar do mal, o princípio da sabedoria, o temor, aonde aborrece o mal e não se dá vencido pelo mal, mas antes sujeita aquele que já venceu por nós. Aleluia. Aonde tanto em palavras como em atitude não se nega a verdade, mas se confirma, se testifica através do seu espírito que é a verdade, segundo reivindicamos a natureza divina em nossa vida. Muitos não reivindicam e vivem segundo a natureza humana e estão sempre segundo aquilo que a palavra diz: seja todo homem mentiroso e o Espírito é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim o Senhor nos ensina. Por isso, melhor para aqueles que submetem a obediência a seu Espírito e estão em retidão e em justiça. Ele disse: se vós estáis em mim e eu em vós, sejais santos, demonstrai pelo vosso bom proceder aqueles que têm o meu Espírito. Por isso devemos sempre perseverar, sendo conduzidos por aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que nos direciona dia após dia e nos capacita a estarmos sendo conduzidos pelo seu Espírito, aonde os planos sempre de fazer prosperar e jamais causar dano algum. Os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a ressurreição do último dia, assim nos ensina o Senhor. Por isso, em mais um dia, sejais unânimes, pois aqueles que estão com a mentalidade em Cristo não há divergência num só batismo, batismo com Espírito e com fogo, num só coração, numa só mentalidade, um caráter sendo aperfeiçoado e aprovado do que não tem que se envergonhar e manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Porque se permitir com que o valente venha e lhe roube o seu tesouro, que aquele que é sábio, aonde está o tesouro está seu coração, e nós acumulamos o ouro e a prata que não perece, que a traça não consome e o ladrão não mina, não rouba a verdade em nós. Investimos no alto, o reino dos céus, aonde a sua vontade é feita tanto no céu como na terra, e não andamos segundo o padrão deste mundo, porque o nosso reino é do alto, nosso reino é celestial, aonde haveremos de adentrar pela devida obediência, a não se amoldar segundo o padrão deste mundo, mas antes sendo transformados segundo experimentando a perfeita e agradável vontade que o Senhor tem para nós, e Ele é aquele que nos sustém dia após dia segundo a sua verdade, perseverantes e jamais inconstantes e infantilidades. Deixamos todas as atitudes infantis para viver de forma adulta, onde através de um alimento sólido se alcança o consolidar da casa, onde se discerne os espíritos e examina entre o bem e o mal. Está sempre na perseverança daquele que tudo opera e executa, e assim em mais um dia perseverai na constância, na vigilância, na oração e meditai na palavra, do qual é viva e eficaz e revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo Jesus Cristo. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Aleluia! E assim sejais constantes, firmes e retende a verdade em vós, porque a palavra diz que não é em vão o nosso esforço de estar na perseverança do Senhor.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.